Muito boa noite a todos novamente, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Para mim é uma grande alegria estar voltando a essa casa, né? De a gente estar junto para conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece. O tema desta noite, se a gente pudesse pôr um nome, eu coloquei como Nossos Irmãos Extraterrestres. Nós vamos falar um pouquinho sobre pluralidade de mundos, falar de alguns planetas que nós tivemos aí notícias, né? Dentro do contexto espírita. Então vamos conversar um pouquinho para que a gente possa, para aqueles que já estudam isso e para aqueles que não estudam, que possam parar para pensar um pouquinho do outro lado, né? Que às vezes a gente fica muito preso às coisas terrenas, né? Então vamos lá. No livro dos Espíritos, nós temos o tema pluralidade dos mundos, né? Então na questão 55, Kardec pergunta aos imortais: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha, veja bem, essa pergunta Kardec fez aos espíritos, isso em 1857, né? Nós não tínhamos nada de tecnologia, mal uns telescópios, né? Que os astrônomos da época tiravam algumas conclusões deles, né? E eles respondem: sim, então todos são habitados. E o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro inteligência em bondade e perfeição. Então, ele diz sim, né? Todos os globos são habitados. E nós, do planeta Terra, estamos muito longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Ou seja, tem mundos muito mais avançados que o nosso nesses aspectos, né? Lembrando que o planeta Terra está em segunda categoria de evolução, de provas e expiações. Saímos há pouco tempo do mundo primitivo, né? Estamos caminhando para o de regeneração, né? E eles continuam: todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam somente seu pequeno globo, têm o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade, julgam que Deus criou o universo só para eles, né? Então, infelizmente, ainda tem muita gente que acha que só o planeta Terra é habitado, né? Muita pretensão, a imensidão que é o universo, só ter vida aqui, não é? Na questão 56, Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Olha que pergunta interessante. Então, os outros planetas são iguais ao nosso? E o que eles respondem? Não, eles não se assemelham de modo algum. E hoje, pela ciência, né, nós sabemos que realmente são bem diferentes em todos os aspectos, né? E Kardec continua: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Então, já que não é igual ao nosso, eles têm a organização diferente da nossa? Sem dúvida, eles respondem: como para vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, sim, são diferentes do nosso, né? E continua, Kardec pergunta, na questão 58, os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Nós vemos o Sol nítido, né? Mas para um planeta muito distante de nós, ele vê como nós vemos uma estrela. Então não tem radiação do Sol lá para eles. Então, como que fica isso? E eles respondem: crede, pois, que não existem outras fontes de luz e calor além do Sol?
E não considereis em nada a eletricidade que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a terra. Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa, e com órgãos dispostos como os vossos. Então eles não falaram, eles não são parecidos com vocês, com órgãos parecidos com vocês. Ninguém disse isso para vocês. Então existem outras maneiras de fonte de calor e energia, além da nossa, né? Tem uma curiosidade interessante. Carlos Bacelli, quem não conhece Carlos Bacelli, viveu muito tempo com Chico Xavier, né? Conta que certa vez, é uma curiosidade interessante isso está dentro desse tema. Chico Xavier estava conversando com um amigo sobre o mundo espiritual. E esse amigo disse ao Chico que achava estranho a gente ter que ir ao vaso sanitário, pois isso nos colocava muito próximo aos animais. Chico sorriu muito e disse que também achava isso muito estranho, mas Chico disse que nos mundos superiores, os espíritos que os habitam só expelem líquidos. Olha só que interessante a que Chico nos coloca, né? Então, aí a gente vai fazer uma colocação, né? Que o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, possui órgãos excretores, né? E em mundos mais primitivos, esse sistema excretor é mais primitivo que o nosso. Então, se a gente pegar o mundo primitivo, que é um anterior ao nosso, esse sistema excretor é mais primitivo que o nosso hoje, né? Contudo, vimos através do que foi dito pelo Chico, que em mundos superiores os espíritos esperem líquidos, ou seja, o perispírito não possui mais o sistema digestório, somente o sistema urinário, concluindo que conforme o espírito vai evoluindo, o perispírito também evolui e vai perdendo certos órgãos que são mais necessários, até o momento que se torna etéreo, conforme a questão 186 do Livro dos Espíritos. Quanto mais evoluímos, vamos perdendo corpos espirituais grosseiros, até ficar o principal, que é a mente. Evoluir é perder peso, né? Então, o que diz a questão 186? Kardec pergunta: há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório do perispírito? E eles respondem: sim. E esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. É como se não existisse, mas existe. Mas não é mais uma forma humana nada, é apenas uma energia, uma luz, é apenas uma mente ali, né? Então olha como que é interessante. Então, conforme nós vamos evoluindo, o nosso perispírito vai se evoluindo também, né? E vai se despojando de certas coisas. Em João 14, versículo 2, Jesus disse o seguinte para nós, olha só: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então Jesus já tinha dado, né, uma dica para nós. Olha, não é só esse planeta que é habitado. É que ele, claro que ele não poderia falar isso claramente, porque a turma não tinha nem noção de universo ainda, né? Mas ele já deixou essa dica para nós. Tem um livro muito interessante chamado Cartas de uma Morta. É de Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier, tá? E aqui tem uns relatos interessantes dela. A mãe de Chico Xavier vai visitar Marte, e em 1927 escreve através de Chico Xavier o que viu lá, mas o livro só foi publicado em 1935. Então, o que ela vai nos revelar aqui, ela passou para Chico em 1927. Ou seja, bem no começo do século, né? Que ainda também a tecnologia era praticamente nula. E ela vai dizer o seguinte, sobre Marte: a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita.
E isso a gente já sabe que eles estão com uma sonda lá e já estão passando tudo isso para nós, né? Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Olha só, parecido com a gente, mas o organismo possuía diferença apreciável. Também dos braços tinham ao longo das espátulas, lombros, ligeiras protuberâncias, à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Ou seja, sendo, como ela coloca aqui, a marciana mais aérea, significa o quê? É uma humanidade mais evoluída que a nossa, porque ainda nós estamos rastejando na Terra, não estamos? Eles já volitam, então eles ficam mais no ar, então já é uma característica de um mundo mais evoluído que o nosso. Ela continua, vi oceanos, apesar da água se afigurar menos densa e esses mares muito pouco profundos. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obras de engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta, ou seja, algo que ocorreu naturalmente, não teve intervenção de ninguém, que põe em comunicação contínua com todos os mares. Isso aqui vai ser interessante, porque os cientistas, nós aqui acreditava, isso aí há uns anos atrás, que quando eles viram essas canalizações em Marte, eles acreditavam que tinha interferência de alguém. E ela já em 1927 falou que não, que essas da topografia, e depois eles vêm falando que realmente é da topografia. Olha só, quase um século depois. Não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas, onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades. Né? As águas são muito raras, as chuvas quase não se verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. E quem acompanha e vê a sonda que tirou as fotos em Marte, você vai ver isso aí mesmo. Né? A planície, ele tira aquelas fotos, você perde do horizonte, o céu realmente é desse jeito que estão falando. Grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. Então, quando ela coloca aqui sobre as canalizações, e quando ela coloca que essas águas desaparecem das infiltrações do solo, a gente vai ver uma coisa interessante, que a sonda que está lá, MRO, que está lá, agora em 2006, a NASA vai falar o que ela veio falar em 1927, através de Chico Xavier. Então, olha só hoje o que a NASA fala disso aqui. Que a NASA revelou centenas de pequenas fracturas expostas na superfície marciana, que há milhares e milhões de anos atrás dirigiam fluxos de água por todo o arenito subterrâneo. É o que ela falou, de uma linguagem mais simples. Estas imagens de depósitos sedimentares de rocha em locais equatoriais de Marte mostram que as redes de fracturas parecem ser de um tipo denominado de bandas de deformação, provocadas por estresse debaixo da superfície em leitos da rocha granular ou porosa. E ela coloca, né? A água subterrânea normalmente flui ao longo das fissuras, é o que ela falou, tais como estas, e saber que essas são bandas de formação ajuda-nos a compreender como a canalização subterrânea pode ter funcionado dentro desses depósitos e sedimentos. Isso eles falaram agora, a NASA, em 2006, com a sonda que está aqui. Essa aqui é a foto
da superfície de Marte e o que ela coloca aqui dessas fissuras, né? Então, veja bem, ela falou isso em 1927 para Chico. E agora a NASA vem falando isso e vem confirmar tudo o que ela falou. Né? Ela também faz uma visita a Saturno. Saturno é o segundo planeta mais elevado do nosso sistema solar. Ele é um planeta feliz. Após Júpiter, é um planeta mais perfeito. Então, Júpiter é o primeiro, Saturno é o segundo, o terceiro, o quarto eu não sei. Eu só sei que a Terra, não sei nem que classificação que ela está aí. Olha só o que ela fala de Saturno. Vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores, que tomei por variadas nuvens, e ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos de humanidade terrena. Isso a gente vai ver que em 1857 os espíritos respondem a Kardec, se somos todos iguais, o que eles respondem? Não. Né? Com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultava o poder de volitar à vontade. O Guia de Maria João de Deus revela que eles estão muito mais avançados que a humanidade terrestre, que as crianças de Saturno com 6 meses de idade são capazes de se comunicar mentalmente com todos os seres do sistema solar. Bem, aí não precisa falar mais nada, né? Uma criança de 6 meses lá consegue se comunicar com qualquer pessoa do sistema solar. E 6 meses, como a gente está completamente dependente dos pais, né? Essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual, né? Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Eu acho que ela descreve, mas eu acho que é difícil da gente imaginar tudo isso, né? Ainda não conseguimos. Né? Dessa beleza que é Saturno, né? Então nós temos aí o sistema solar, né? Então ela coloca que Júpiter é o primeiro do nosso sistema em evolução, Saturno o segundo, e assim por diante. Eu não sei quais são os outros, eu não tenho essa informação. Aí a gente vê aqui a Terra, essa bolinha aqui, ó. Dentro do nosso sistema solar, que existe outros milhares de sistemas solares no universo. E o planeta Terra é onde a humanidade ainda é materializada, né? Só pensa a maioria dos bens materiais, materialismo, né? Uma humanidade ainda com egoísmo, o orgulho e a vaidade, né? São grandes, né? Um planeta em que às vezes a pessoa, por ter uma posição social um pouquinho mais privilegiada que os outros, seja de profissão, seja financeira, se acha superior ao outro, né? Então a gente vê que como ainda nós estamos atrasados, né? Mas é um momento do planeta, né? Então tem os ciclos evolutivos aí dos planetas, né? Como a gente já estudou na doutrina, o primitivo, provas e expiações que nós estamos,
rumo à regeneração, depois mundo feliz e puro. Né? Então nós estamos aqui, como o Chico uma vez falou, estamos na metade do caminho. O homem deixa a terra e vai para mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Então, qual que é o nosso objetivo aqui na terra? É claro que nós temos uma vida material, a gente tem as coisas, a gente tem que viver, a gente tem a profissão, tem que ganhar nosso dinheiro, tudo. Mas, acima de tudo isso, o nosso objetivo aqui é o nosso aprimoramento moral. Essa que é a verdade, né? A gente não tem que fazer com que a matéria seja em primeiro lugar na nossa vida. Não sermos servos da matéria, mas ela vem para nos servir, é diferente, né? Olha só que interessante, no livro O Consolador, do Espírito de Emmanuel, na questão 73 desse livro, é perguntado a ele: a humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? Só para reforçar, eu coloquei isso aqui. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, diz Emmanuel. Né? Então, é mais uma vez corroborando com aquilo que todos já vêm falando. Em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo, mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E, examinada a questão por esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada como uma coletividade universal. Então, aqui quem estuda ufologia, alguns relatos de pessoas que viram alguns já e descreveu, né? Então, você vê que são bem diferentes. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Principalmente quando a gente vem de outra religião, eu vim da religião católica. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ora, no nosso planeta Terra nós somos assim. Em Saturno nós vimos que são diferentes. Em Marte também. Em Júpiter, Netuno, Plutão, cada planeta os seres são diferentes. Então, aonde está a imagem e semelhança de Deus? Se cada planeta os seres são diferentes. Né? Porque qual a imagem que nos colocaram? Um homem barbudo, sentado numa poltrona, né? Comandando tudo. Não é essa a imagem que passavam? É essa a imagem que passavam. Né? E na verdade, qual a semelhança, mais semelhança de Deus? Na verdade, não é por esse lado físico, né? Nós somos da essência de Deus, né? Nós somos criados da sua essência, essa é a semelhança. Não a imagem, porque a imagem vai ser impossível. Porque cada planeta tem uma maneira diferente de humanidade. Uma forma física diferente. Não é? No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele vai nos dizer o seguinte, olha só que interessante. O fluido cósmico universal é o elemento primordial onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Ou seja, os peixes não estão mergulhados no oceano, na água ali, nós estamos mergulhados aonde? Nesse fluido cósmico. Certo? E ele continua. Nesse fluido cósmico, operam as inteligências gloriosas que tomam os plasma e convertem-nos em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradias que perduram por milênios. Ou seja, quem confeccionou o planeta Terra? Foi Deus? Não, foi esse Espírito que nós conhecemos como Jesus. Os Espíritos, Deus utiliza dos Espíritos para que a sua obra se faça. Então, no livro
Nossa, surgiu o nome do livro, de Emmanuel, A Caminho da Luz. Ele diz o seguinte, que Jesus, junto com uma pleide de espírito, confeccionou o planeta Terra. Foi Jesus que confeccionou, e por isso ele é nosso governador, ele toma conta desse planeta, ele é responsável por esse planeta. Então, esses espíritos pegam o fluido e transformam, e fazem moradias que perduram por milênios. Né? Formam assim impérios estrelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo. Olha só que interessante. Então Jesus, quando fez o planeta Terra, ele determinou o espaço e o tempo nosso. É diferente de outros planetas. Pode ver que muitas comunicações dos espíritos falam, o tempo de vocês não é igual ao nosso. Por quê? Porque esse espaço e tempo que Jesus criou para a gente está de acordo com a nossa estrutura do planeta. Corpórea, tudo do planeta. Se o planeta girar um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar, nós morremos aqui dentro. Ele está dentro certinho da rotação, translação, tudo. Tudo calculado. E numa velocidade imensa. Imensa, imensa. Oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Ou seja, concluindo, tudo tem uma lógica, um objetivo definido. Nada é o acaso, tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Né? Vamos falar rapidinho, se eu for abrir um parênteses aqui do fluido universal, só para a gente pensar um pouquinho. As transformações do fluido universal podem ser compreendidas quando se sabe o seguinte: Deus, que é o Criador, criou dois elementos que são o espiritual e o material, que são distintos entre si. O elemento espiritual primitivo dá origem aos espíritos. Então nós temos a trindade, Deus, Espírito e Matéria. Deus, o Criador, Espírito, o elemento espiritual, e Matéria, o elemento material. Eu vou falar, vocês vão entender. A ação dos espíritos sobre o elemento material provoca uma série inumerável de transformações da matéria básica, que é o fluido universal. O resultado dessas transformações chega até a matéria sólida que conhecemos aqui na Terra. É o que a gente acabou de falar, que André Luiz fala. Então, os espíritos, eles pegam essa matéria, que é o fluido universal, e transformam naquilo que eles querem, em mundos, em colônias espirituais, em o que eles querem. E diz Kardec, a matéria sólida não passa de um estado transitório do fluido universal. Ou seja, aquilo que conhecemos como sólido é o resultado de um processo de transformação do fluido universal. Tudo isso aqui é fluido condensado. Na nossa matéria, por isso que eu não consigo passar. Como se eu estiver no nosso lar. Os espíritos não conseguem passar pela parede. Por quê? Porque a colônia nosso lar foi construída, projetada com fluido universal, mesmo dos corpos espirituais que estão lá. Por isso que se torna tão denso como denso essa matéria para nós. Certo? Então vamos falar rapidinho do princípio espiritual ou elemento espiritual. Individualiza-se dando origem aos seres inteligentes do universo, que são os espíritos. Questão 23, Kardec pergunta, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Aí eu faço duas observações. São imortais, evoluem e agem sobre a matéria, o elemento material, e reencarnam. Eterno, é incriado, não foi criado, sempre existiu. Imortal, é criado e jamais desaparecerá. Então nós somos seres imortais, ou seja, nós somos criados e jamais desapareceremos. Deus é eterno porque ele é incriado, nunca, né? Não foi criado e sempre existiu. Então a gente tem que usar a denominação correta. Nós somos seres não eternos, mas somos seres imortais. Essa é a colocação certa.
Tá? Agora tem uma pergunta aqui, questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Qual a diferença daqui para cá? É a nota que Kardec vai colocar no Livro dos Espíritos. O vocabulário espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente. Ou seja, quando eu falo espírito com E minúsculo, eu estou falando do princípio inteligente do universo. Quando eu falo espírito com E maiúsculo, eu estou falando dos seres extracorpóreos. Ou seja, o espírito de Emmanuel é com E maiúsculo, porque eu estou falando de um ser. Eu vou falar do animal. O animal é um espírito. Sim, mas qual espírito? E minúsculo, ele é um princípio inteligente. Quando nós entramos na humanidade, nós se transformamos em espírito com E maiúsculo. É para a gente ver quando a gente estuda a doutrina, olha, por que eles falam às vezes com E minúsculo e E maiúsculo? Tem que ter uma definição para isso. E Kardec vai nos colocar isso. Tá? Então, quando nós usamos E maiúsculo, a gente está falando de seres espirituais, que estão aí, estão nas colônias, estão aqui do nosso lado. Quando eu uso o E minúsculo, eu estou falando do princípio inteligente do universo, que ainda não entrou na fase de humanidade. E a generalidade e a individualidade. É. E o elemento material primitivo? Fluido cósmico, o fluido universal, é matéria-prima, transforma-se pela ação dos seres inteligentes, que são os espíritos, como Jesus utilizou do fluido para fazer o planeta, como os espíritos utilizam os fluidos para fazer as colônias, e assim por diante. Né? Não, o fluido universal não evolui e não possui inteligência, é uma matéria inerte que os espíritos utilizam para confeccionar o que eles querem, para que as leis de Deus se façam. Né? Ah, Deus que fez isso, Deus que fez o sol, é muito bonito isso, mas não foi Deus, foram os espíritos que trabalham para o que nós conhecemos como Deus. Né? Não, na questão 4 do Livro dos Espíritos, não há efeito sem causa, procurar a causa de tudo e o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, o que não é obra do homem é obra, né, de Deus. Aí, quando a gente colocar Deus, a gente vai colocar dos Espíritos, tudo, né? Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O que é a causa, então? Causa é aquilo que faz com que a coisa exista, é a origem. E o efeito é o resultado, o produto dessa causa. Né? Então, por isso que a gente tem a lei de causa e efeito. A origem de alguma coisa e o efeito disso. Né? Não é Deus que determina as coisas, é a lei. Eu fiz assim, eu recebo desse jeito. Né? E Einstein dizia o seguinte: Deus não joga dados com o mundo. Einstein acreditava em leis perfeitas do mundo das coisas que existem como objetos reais. Ou seja, no estudo dele, ele viu que nada está ao acaso, tudo tem uma causa. Né? E ele diz aqui também: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. Por isso que quando a gente tem alguns conhecimentos, você não consegue às vezes conversar com outras pessoas que não têm. Por quê? Porque tudo que a gente ignora não existe para a gente. Uma pessoa que está numa religião que não acredita na reencarnação, ora, ela ignora isso. Adianta eu conversar com ela? Ela nunca vai aceitar. Certo? Então, a gente tem que saber respeitar todas as religiões e todos os pensamentos. Se eu tenho um pensamento que eu tenho certeza dessas coisas, e às vezes eu começo a conversar com alguém e eu visto que não tem, eu tenho que respeitar a pessoa.
Porque hoje eu estou assim, mas eu também estava na ignorância com ela, quantas encarnações atrás, às vezes. Eu vou ler rapidinho aqui por causa do tempo. No livro A Caminho da Luz, diz Emmanuel: tomando o sol e os mundos nossos vizinhos, como apartamentos de nosso edifício. Então, Emmanuel, olha só que interessante. Ele colocou o universo como um apartamento e cada mundo como se estivesse num andar. E os vizinhos nossos como fossem edifícios também. Tomando o sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos do nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam edifícios em todas as direções, né? Tem planetas em todas as direções, edifícios em todas as direções. Nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Ou seja, existem edifícios melhores que os nossos, mais belos, mundos mais belos. Além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arcturus, Antares e muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Ou seja, são estrelas muito mais avançadas que o nosso planeta se apagaria perto delas. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosa. Ou seja, todos nós aí estamos, cada um na sua evolução, no mundo na sua evolução, e assim por diante. Agora a gente faz uma observação. Caso um edifício venha a pegar fogo no terceiro andar, pode comprometer o quarto e o quinto andar, certo? Pega fogo aqui, fogo vai subir. E até mesmo o edifício todo, colocando seus moradores em risco. Os nossos irmãos extraterrestres se interessam por nós, pois na nossa ignorância podemos levá-los à ruína. Não vivemos tudo num grande mundo, como diz Emmanuel, de edifícios, como fosse uma cidade interestelar, né? Todos se comprometem se alguém pisar na bola lá, não é? Caso causemos uma guerra nuclear, afetará toda a nossa galáxia e os nossos vizinhos também serão prejudicados. Então a gente acha que é só a gente, não. A gente vai interferir nos nossos vizinhos. Assim, eles interferem na evolução terrestre, pois eles não podem nos deixar nos autodestruir. Lembrando que tudo isso tem a permissão e muitas vezes o pedido do próprio governador planetário, Jesus Cristo, pois somos uma grande família universal, sendo todos nós irmãos. Então Jesus pede para outras comunidades, humanidades, a intervenção em nosso planeta? Sim. Mas é verdade isso? Sim. Então vamos ver. Isso aqui, eu peguei uma foto na internet só para ilustrar, tá? Chico Xavier e a sua visita a Saturno. Emmanuel chega para Chico Xavier e diz o seguinte: você fará uma visita em uma das luas de Saturno. Então, se prepare para que a gente possa ir lá. Então, o Chico se preparou durante o dia e à noite, quando ele dorme, ele se desprende consciente do corpo e é levado por Emmanuel até uma das luas de Saturno. E a gente viu que Saturno é o segundo planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Quando Chico, aí a narração do Chico, quando Chico chega lá, né, quando ele se aproxima de uma das luas de Saturno, ele vê uma espaçonave imensa, que não tinha como mensurar o tamanho dessa nave. Ele falou que talvez pusesse sobre a Lua, passasse a Lua. O tamanho dessa nave pousada em uma das luas de Saturno. Eles adentram essa nave e dentro dessa nave ele vê centenas de outras naves menores, concluindo ali que era uma nave mãe. Não é ficção não, isso é verdade que eu estou falando. Parece ficção, né? Emmanuel o leva até o comandante desta nave
E Chico falou que conversou com ele pelo pensamento. E Chico pergunta para ele: por que você está estacionado com essa nave aqui nessa lua de Saturno? Aí o comandante falou assim: nós estamos aqui que é uma questão de estratégia. Nós estamos aqui para proteger o sistema estelar de vocês. E eu estou sob o comando do Cristo do sistema estelar, que é superior ao Jesus de vocês. Ou seja, esse espírito que toma conta dessa constelação do nosso sistema planetário, ele está acima de Jesus na evolução. E também eu estou a comando do seu Jesus, de Jesus Cristo, na proteção do planeta Terra contra invasões hostis. Ou seja, a pedido de Jesus, ao comando de Jesus, ele também trabalha para proteger a Terra. Por que proteger a Terra? Porque Jesus é o nosso governador. Então, existem seres hostis? Existem. Chico Xavier diz que 90% da humanidade universal é pacífica, mas 10% tem uma tecnologia muito avançada e são de uma moral baixa. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente, um dia, se alguém deparar com um ser, tomar cuidado que pode ser um ser hostil. Né? Mas o nosso planeta está sobre a proteção desse comandante e centenas de outros espíritos que saem com essas naves menores e circulam aí pelo nosso sistema solar, protegendo contra essas possíveis invasões. Olha só que interessante, colocado por Chico Xavier. Chico Xavier vai nos dizer uma coisa muito interessante. Segundo Chico Xavier, Jesus é governador de 5 planetas. Tá? Jesus é governador de um dos planetas que giram em torno do sistema trino de Sírios. É o mundo feliz. Ou seja, Jesus pegou aquele planeta, confeccionou, desde o primitivo, evoluiu, hoje é um mundo feliz. Jesus também é governador do planeta Capela, que faz parte da constelação de Áuriga, mundo regenerado. Né? Aí a gente faz uma observação. A constelação do Cocheiro, aqui ó, Capela, é formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, entre as quais se inclui Capela, de primeira grandeza, que por isso mesmo é a alfa da constelação. Capela é uma estrela inúmeras vezes maior que o nosso Sol, e se fosse colocado em seu lugar, mal seria percebido por nós, à vista desarmada. Dista da Terra cerca de 45 anos-luz de distância, está em quilômetros, se representa pelo número de 4.257, seguido de 11 zeros. Essa constelação é representada por um homem que tem na mão direita um chicote, enquanto na mão esquerda sustenta uma pequena cabra de suas costas, a Capela, cujo nome significa cabrita. Capela está a 45 anos do nosso planeta. Se nós viajarmos a 45 anos na velocidade da luz para chegar lá, dá para imaginar? Acho que não dá. Viajar 45 anos a velocidade da luz para chegar em Capela. E Jesus coordena todos assim, ó. Vai aqui, vai ali, vai aqui. Né? Só que aí, Deus, na nossa densidade, no nosso padrão aqui, mesmo que nós chegássemos lá, nós não conseguiríamos ver, né? Que é um mundo mais sutil. É, mais sutil. Jesus é também o governador da Terra, mundo de provas e expiações. Agora a gente tem a informação que ele também é o governador de Quiron. Quiron, né, um planeta primitivo. E segundo Chico, ele está formando ainda o 5º planeta, que está em fase ainda de resfriamento, segundo Chico Xavier. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte.
A Terra, a gente ficou sabendo que aqueles que não mais estão dentro do padrão dela, estão indo para esse planeta chamado Quiron, certo? Capela, que vocês leram, ou tenham conhecimento, aqueles que não se adaptaram foram degradados para onde? Para a Terra. Quando a Terra estava na condição de mundo primitivo. Então a gente vai ver que é o mesmo Espírito que toma conta de todos. Eu notei que existe uma escala, né, sobre a gerência dele. Será que seria uma constante? Então, cada espírito da envergadura dele teria essa escala evolutiva, ou seja, como se todos esses mundos, incluindo aí a gente, fizessem parte de uma família. Sim. E que possivelmente o nosso destino seria trino, ou a evolução de trino. É que esse é um planeta que ele criou primeiro, né? O segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então vamos pensar assim, quando a Terra atingir a evolução de trino, possivelmente a Terra trará consigo arrastada 4 ou 5 planetas passando por esses mesmos estágios. Exatamente. Então, a gente vai ver o seguinte. Então, quando Capela precisou dar o seu passo de evolução para regeneração, tudo, aqueles que não se adaptaram a ele foram expurgados para a Terra, que era o mundo primitivo na época. Hoje, aqueles que não estão adaptados à Terra estão sendo expurgados para esse planeta primitivo, chamado Quiron. Isso o Chico já havia dito há muito tempo atrás, que isso já vinha acontecendo. E olha que interessante, esse quinto planeta está formando, por quê? Porque quando o Quiron estiver na mesma categoria da Terra hoje, provas e expiações, ele vai estar primitiva, onde ele vai transferir. E assim sucessivamente. Certo? Porque porque aqui evolui e aqui evolui também. Né? Então, Jesus é um espírito que tem um cabedal de conhecimento e de experiência na evolução dos mundos. Aí eu pergunto, na teoria nós somos exilados da capela. Sim. Certo? Certo. E que na teoria também, que a gente está conversando, nós fomos expulsos, né, mais ou menos. Você lembra o expulso do paraíso que nós temos, a simbologia? Essa simbologia. Então, vocês não se adaptam, então vão embora. Mas será que uma parte desses que vieram para a Terra não são seres mais evoluídos, exatamente para ajudar a Terra a evoluir? Intelectualmente são, moralmente não. Então há uma troca. Você vem colocar a sua experiência e o planeta vai te dar a condição de você evoluir moralmente. Perfeito. Ô Nelson, interessante que, por exemplo, nós estamos falando de 5 mundos. E não são 5 mundos que estão próximos. Não. Então, olha como eu pegar aqui a caixa, porque se nosso Mestre Jesus está nos coordenando dentro desses 5 mundos, a lógica nos diria que esses mundos deveriam, pelo menos, estar próximos. Então, seria Saturno. Sim. Olha como é interessante. E eles estão distantes. Em outros sistemas solares. Então, você percebe que existe um outro padrão em que esses mundos estão alinhados que a gente não tem totalmente conhecimento. Exatamente. Exatamente. Segundo, que o tempo é curto, segundo Chico Xavier, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, foram todos transferidos de Capela para a Terra. Chico veio para cá. Mostra até que eles provocaram o B.O. lá, né? Certo. Segundo a colocação de Chico Xavier, Bezerra de Menezes era o governador de uma dos países lá e provocou uma guerra nuclear lá, né? E hoje ele é redimido, né? E tem um livro de Bezerra de Menezes chamado
como chama? O Sonho... Esqueci o nome do livro, eu estava com ele aqui agora na mente. Aonde Bezerra de Menezes, ele vai para o mundo primitivo e lá ele vai narrar sua história lá. A história de um sonho. Negócio assim de Bezerra de Menezes. Leiam esse livro. É espetacular. Ele ajudou a evoluir uma parte do planeta porque ele tinha inteligência, mas ele precisava evoluir moralmente. E esse planeta deu condições de ele evoluir moralmente. E ele ajudou também o planeta a evoluir em alguns aspectos. Ele mudou algumas tradições dos povos lá. E aí a gente pode pensar provavelmente a mesma coisa do Kardec. Porque, enfim, não foi muito apedrejado, não foi demais apedrejado. E aí a gente pode pensar mais ou menos a mesma coisa de Kardec. Que na verdade Kardec é Chico Xavier. Sim. É que a gente for ver a trajetória de Chico, é muito interessante. Né? É muito interessante. Chico Xavier foi João Evangelista, que viveu com Maria. Né? Ele tem uma proximidade com Jesus, com Maria muito grande, já que vem nessa encarnação. Né? Então, é que a gente não pode entrar aqui porque o tempo é curto. Não, só uma perguntinha. Esse planeta Quiron, como era um planeta mais grosseiro, esse planeta... Ele é primitivo. Primitivo. Mas ou seja, o que é primitivo? Da densidade dele. Tudo. Poderia ser... Você vive em cavernas, você é quase um bicho. A pergunta que eu queria fazer é, cientificamente esse planeta já foi descoberto ou não? Eles avistaram um planeta desse próximo à Terra. Próximo assim, que a gente fala próximo, mas distante, eles já identificaram esse planeta. Até porque o nome que é dado, para o cientista descobrir um planeta, ele não vai dar esse nome. Eles possivelmente vão batizar com outro nome. Então isso aí, esse nome dado pela espiritualidade. O senhor tem um nome da extensão desse planeta ou não? Esse planeta, ele é praticamente, eu não lembro assim o tamanho, mas eu acho que é o dobro do planeta Terra, de tamanho. O nosso planeta perto deles falam que fica uma bolinha perto desse. 2.600 quilômetros de diâmetro, então dele deve dar uns 25 mil. Nelson, verdade mesmo que os seres humanos da Terra, né, os seres da Terra, eles vão para esse planeta Quiron para ajudar a evoluir, porque ele é bem primitivo. Ele é primitivo ainda. Assim como aconteceu com a Terra, né? Sim. Então, tipo assim, é uma forma de meio que quem é expulso daqui vai voltar para o primitivo. Isso aí não é uma punição e não quer dizer que o Espírito está retroagindo, porque a gente não perde nada que nós conquistamos, certo? A gente não perde nada. A única coisa que nós somos levados para esse planeta, porque a chance foi dada nesse planeta de várias reencarnações e você não evoluiu. Então você precisa de uma coisa mais densa, mais primitiva, para poder acordar para a realidade. Então são os povos primitivos que vão descobrir o fogo, vão descobrir isso. Quem? Porque você já conhece, você já veio de um planeta que já tinha tudo isso. É mais ou menos o que está explicando o caminho da luz, né? Sim, é isso aí. Então, o que eu quero passar aqui é que Jesus é o nosso governador planetário. É um espírito que está à frente de evolução de 5 planetas. Um planeta feliz, que ele pegou desde da sua construção e chegou aqui. O Capela, desde a sua construção, primitivo, provas, expiações, hoje é regenerado. A Terra, desde o início, primitivo, hoje é provas, expiações. Ele está no Quiron, ou seja, é um espírito que tem uma bagagem e sabe o que ele está fazendo. É triste a gente ouvir que muitas vezes o espírita falar o seguinte: esse mundo não tem mais jeito. Ou seja, nós não acreditamos, falando desse jeito, é porque nós não acreditamos nele. Duvidamos dele. Sabe por que duvidamos? Porque ignoramos quem é Jesus.
Às vezes também a pessoa pode até ser espírita, mas ela não tem conhecimento. Por isso que nós estamos falando dele aqui e falando do seu trabalho. Para que hoje, para frente, a gente não fale mais e nem pense isso. Porque tudo que o planeta Terra está passando está dentro da programação do planeta. Ou a gente confia nesse espírito, ou a gente não confia, não existe meio termo. Um espírito que confeccionou esse planeta, um espírito que encarnou aqui para ser o nosso modelo e guia, e que continua trabalhando para a nossa evolução. Agora eu volto na questão de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Agora passo uma coisa percebida. Vou preparar-vos lugar. Ele já tinha falado isso para a gente. Ele prepara os lugares para que a gente possa evoluir. Vou preparar-vos lugar. Que lugar? Os planetas. Então, qual seriam os seis estados que Jesus governa? aqui os 5 planetas. Esses 5 planetas aqui que nós colocamos. 6 planetas. 5. Aqui é o número 5. Qual seria? Então, seria esse aqui. Seria planeta ou seria país? Planetas. Planetas. Então nós temos no planeta Terra. Ele é o nosso governador. A Terra inteira, total. Do planeta. Qual que é? Jesus pertence a qual pedaço? Não, ele é o governador do Terra inteiro. Existe no mundo terrestre. Ele é o governador do planeta. Não, ele é governador de tudo, mas tem 3 estados que é dele. Quais os estados? A Arábia Saudita é de Jesus. Não tem dono, não tem governo, não tem ninguém. O Líbano é de Jesus, que era a terra de Abraão, que Deus deu a Abraão. Falou, isso aqui é tudo seu, ficou para Jesus. E aonde ele nasceu? É dele também. Sim, a gente, você portar a história do mundo, né? Para o Brasil, não sei como é que não estava descoberto, acho que ainda, sei lá. Mas essas partes aí pertencem, não tem governo, não tem nada que ver com o judeu e nem com os coisas. Esses 3 lugares. Tá, joia. Então, é essa mensagem que eu gostaria. E eu gostaria de finalizar com uma canção do Plínio de Oliveira, que ele foi muito feliz na letra e com certeza inspirado, aonde ele vai falar um pouco sobre Jesus. Então eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo com a próxima reflexão dessa canção, e que possamos ter sempre em nosso coração e nossa mente esse nosso irmão maior Jesus, né? Que ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, né? Ele está à frente de tudo, né? Ele está à frente de tudo. Sei que vai nascer num berço de palha e luz, uns olhos assim tão nus, cheios de pureza. Sei que vai crescer e lindo será demais, e eterna será sua paz.
e a sua grandeza. Sei que vai fazer o cego enxergar a cor, o doente esquecer a dor, e uma alegria acesa invadirá seus passos por sobre a natureza. Num só de seus abraços, sei que vai chamar de Pai toda a perfeição, o dono da criação, que o universo exprime. Sei que vai contar que a morte é como um portal, que o homem é imortal e a vida é um sol sublime. Sei que o vão amar as viúvas e os ladrões, os órfãos e os anciões, e não haverá mais crime, porque esse amor não é pouco, porque jamais se exime de amar também os loucos. Sei que vai chorar, medo de nos perder, a dor de nos ver morrer, negando-nos a lida. Sei que o vão içar no mastro da ingratidão, covardes e tolos são, vão lhe deitar feridas, envenenar-lhe a sede, querer calar-lhe a vida e o pendurar na parede. As letras da alma e vai soletrar amor num berço de palha e luz, uns olhos assim tão bons, e vai se chamar Jesus. Bem, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que essa noite a gente possa sair daqui com bastante reflexões e pensando diferente, tá bom? Muito obrigado a todos.